Olá, eu sou Rita Rocha e eu falo neste canal sobre sucesso pessoal e enriquecimento. E hoje eu quero falar sobre essa tragédia que está assustando a humanidade. Muitas pessoas, neste momento tão terrível que nós estamos vivendo, tão assustador, comentam assim: o que adianta ter dinheiro? Eu vou dizer uma coisa. O dinheiro, ele é muito abençoado. E se você costuma amaldiçoar o dinheiro, saiba que neste momento, se os pesquisadores, se os governantes não tiverem muito dinheiro, não vão descobrir um remédio, uma vacina para nos livrar deste vírus terrível. Então, neste momento, nós não temos que julgar nada, criticar nada, nós temos que fazer a nossa parte. Então a orientação, das autoridades é para que você fique em casa, para que você fique dentro da sua casa, que você lave as mãos e que você higienize as suas mãos com isso aqui, olha, com álcool gel. Isso aqui pode salvar vidas, pode salvar a sua vida, a vida dos seus familiares. Então façam isso, sigam as recomendações das autoridades, fiquem dentro das suas casas. Coisa que há 15 dias era tão difícil para nós, porque a gente não está acostumado a ficar dentro de casa. Nós não estamos acostumados. E para as pessoas, por exemplo, que moram sozinhas, que vivem sozinhas, que às vezes reclamam de solidão, ou até pessoas que vivem juntas com outras pessoas, que reclamam que, mas eu não quero ficar sozinho porque eu vou ficar na solidão. Só que neste momento é o momento de ficarmos conosco mesmo e nos perguntarmos o que o coronavírus veio ensinar para nós. Olha quanta coisa nós temos oportunidade de aprender com o coronavírus. O comércio está fechado. As famílias inteiras que iam tomar café da manhã e fazer às vezes até todas as refeições nas padarias, o que é muito comum aqui na cidade onde eu moro, que é São Paulo, hoje estão tendo que ficar em casa. E quem não sabe cozinhar tem que aprender, porque até os funcionários, eles não podem, alguns prédios restringem a entrada dos funcionários dos apartamentos. Então, hoje você tem que cozinhar para sua família. E se você não sabe, você tem que aprender de qualquer forma. Olha a que ponto nós chegamos. A que ponto nós chegamos para aprender a economizar. Porque depois de toda essa tragédia que está acontecendo, que é esse medo que nós estamos passando do coronavírus, de ficarmos doentes, vai ter a depressão econômica, vai ter a recessão. E se você não tem uma reserva, se você não economizou, se você não guardou, você vai ter problemas. Então, para quem não aprendeu, agora tem que aprender a força, o valor dessas coisas. O valor de às vezes ficar sozinho, o valor de respeitar o outro, o valor de economizar. Gente, nós corremos o risco de ficar até sem aquelas pessoas que recolhem o lixo. Olha como eles são importantes. Nós não reciclamos o nosso lixo direito. É o planeta gritando. Então, agora, a força, com medo, nós vamos ter que aprender tudo isso. E vamos ter que repensar a nossa vida. Uma coisa é certa, o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa tragédia que está acontecendo. Na verdade, o que acontece? Esse vírus, ele é muito perigoso, como vocês já estão ouvindo falar na mídia já há semanas. Só que tem algumas pessoas que não estão entendendo a gravidade disso. É muito mais grave do que o que a gente pensa. Eu confesso que no começo, e eu peço desculpas por isso, para algumas pessoas, alguns pacientes meus, até que eu falei, eu não estava levando tão a sério quando começaram a falar há 2 meses atrás, há 1 mês atrás. Achava que fosse só uma gripe também, e não é. É muito pior, é muito sério. O coronavírus, ele causa uma fibrose pulmonar. E qual que é o problema disso? O nosso pulmão, ele, lá dentro, a gente tem pequenas vesículas, que é como um cachinho de uva, que quando a gente inspira o ar, ele se enche e a gente depois a gente solta esse ar para ser renovado. O que acontece com o coronavírus? O nosso pulmão fibrosa, ou seja, endurece essas vesículas e a gente não consegue respirar.
Aí, quando isso acontece, numa situação normal, você vai para o hospital, você é entubado, você é conectado num respirador artificial. Só que a gravidade desse momento é que muitas pessoas estão ficando doentes. Enquanto numa gripe a mortalidade é de 0,8%, no coronavírus é 3,8%. Então é muito. Se muita gente ficar doente, o sistema de saúde colapsa, porque não tem respirador para todo mundo. E não importa se é rico, se é pobre, se pode ir no Hospital Albert Einstein, se tem plano de saúde ou se vai no SUS, não tem respirador para todo mundo. Então muitas pessoas vão morrer porque não vão conseguir respirar, porque o pulmão fibrosou. E é isso. Então respeitem, não saiam de casa, se alimentem direito. Outra coisa que nós estamos tendo que aprender à força é a alimentação. O quão importante é uma alimentação adequada. Porque se o seu terreno aqui tiver forte, tiver bom, vírus nenhum vai crescer aqui dentro. Ele vai chegar aqui e falar, opa, isso aqui não é terreno para mim. Ele não fica em terreno fértil, em terreno bom. Ele não fica em terreno bom, em terreno nutrido, ele não vai ficar. Então, temos que aprender a alimentação e estamos aprendendo a força para quem ainda não faz direito. Exercício, atividade física, um organismo que faz exercício físico todos os dias, que se movimenta, também não é terreno propício para vírus e para doenças. Então, se não aprendeu por bem, agora está tendo que aprender com medo, porque não tem jeito, é assim. Mas, o que acontece? Vocês sabem, eu não tenho uma religião muito definida, mas eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acredito em muitas coisas. E eu li uma mensagem que eu quero repassar aqui para vocês. Eu quero ler aqui para vocês, que é uma mensagem maravilhosa, que é da grande fraternidade branca. E que faz a gente pensar, que é uma coisa muito linda. Então, eu vou ler para vocês, porque é um texto um pouco grande, eu não tive tempo de decorar o texto para poder falar para vocês, então eu vou ler. Queridos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa esse planeta. Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível respirar o ouro. A cidade-luz está mergulhada nas trevas. A cidade eterna parece condenada a encontrar o seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, que é um organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando mais cristalinos, o ar está mais puro em todo o mundo e as estrelas estão mais visíveis. Tudo em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam o seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da terra regenerada. Que ironia! Esse vírus abençoado parece não atacar os animais. O seu alvo é a raça humana. Abençoado, sim, pois não nos foi ensinado que a dor é a grande professora? E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação? Sabemos que para o espírito, na matéria, é difícil ver as coisas com os olhos da alma, mas creiam, o que acontece neste momento é uma oportunidade única que outros orbes não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana, a autodestruição, o seu destino. Mas o planeta recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão para aprenderem a dor da solidão.
a importância do coletivo. Sentirão na falta do contato humano a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecerem seus corações. Dor, lágrima, sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende neste momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. E finalmente é chegada a hora. A terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração? Que força tem o pensamento? Tudo em 15 dias. Eu acho que dá para pensar um pouco, né? Dá para pensar um pouco sobre essa mensagem maravilhosa recebida do mundo espiritual. Então, repense a sua vida, não condene tanto a solidão. Transforme a solidão em solitude, que é uma atitude de estar só e consigo mesmo e se ver por dentro. Eu agradeço a todos vocês que me seguem. Um abraço a todos e boa sorte para todos nós.